Olá pessoal, meu nome é Pierre Moté Esteves, sou professor do Instituto de Química da FRJ e a gente está falando aqui para o curso de Química Orgânica 1 sobre simetria, né? A gente tem falado nesse começo de curso sobre por que as moléculas têm as formas que têm, né? E essa coisa de forma molecular, ou forma de um geral, remete a coisa que a gente chama de simetria. Simetria e formas têm muito a ver. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre simetria molecular. Tá? A gente não precisa muito, a gente vai até conversar aqui, mas simetria é uma coisa que a gente reconhece. Né? Você reconhece, por exemplo, com uma figura dessa aí, existe algum grau de, sei lá, de beleza que a gente associa à simetria. Tá? Também a gente consegue reconhecer quando um objeto é simétrico ou assimétrico, porque aí tem metades que às vezes não casam bem. Tá? Ou olhando uma folha dessa, a gente reconhece padrões que a gente chama de simetria. A gente reconhece isso instintivamente. Tá? Então, a simetria está na natureza, né, em diversas formas. Tá? Desde a estrela do mar até uma concha. Tudo tem simetria, algum grau de simetria. Tá? E aí uma pena, o caule de uma planta. Tá? Então a gente reconhece simetria, a gente observa essa natureza o tempo inteiro. Com moléculas não é diferente. As moléculas são objetos que são da natureza e elas também têm simetria. A gente vai falar sobre simetria molecular. Né? Simetria também é usado muitas vezes em obras de arte. Tá? Então, para fazer arte, de certa forma, beleza e simetria se comunicam. A simetria tem muito a ver com beleza também. Tá? Que tipo de simetria a gente costuma ter, né? Os principais tipos? Né? Se forem objetos, tudo tem simetria, tem alguns elementos que chamamos de tipos de simetria, elementos de simetria, operações de simetria. Tá? Então, por exemplo, se a gente olha uma mosca, você vai ver que ela tem. Você pode cortar ela na metade, né? Como se fosse duas metades da laranja. Então, quando você tem esse tipo de simetria, a gente chama de uma simetria bilateral. Né? Certos casos, como por exemplo uma flor, a gente repara que parece que tem a ver com um eixo. É como se tivesse um eixo que se você rodasse no caule, por exemplo, dessa flor, você ia ver um catavento rodando, tá vendo? Isso tem a ver com simetria radial. E tem coisas que são parecidas com esferas, grãos, coisas do tipo arredondados, que a gente chama de simetria esférica, né? Por exemplo, uma bactéria. Tá? Então a gente hoje está falando sobre noções de simetria. Né? Tá? Então, e a gente está falando sobre noções de simetria. Simetria é uma área da matemática, na verdade. Tem simetria entre números e relações, a coisa mais ampla do que vocês possam imaginar. A gente vai falar sobre simetria molecular. Tá? Então, a gente vai falar uma operação de simetria, que é um movimento que você tiver uma molécula, você, após realizar essa operação, que é uma operação matemática, a molécula está indistinta da imagem original, a menos que você faça uma marcazinha, uma marquinha. Então, quando isso acontece, a gente diz que o sistema sofreu uma operação de simetria. Tá? E a operação de simetria é feita em cima do que a gente chama de elementos de simetria. São os elementos onde a operação de simetria é aplicada. Tá? Temos basicamente 5 tipos de simetria, elementos de simetria tá, aplicados a moléculas. Tá? A primeira delas é identidade, que significa o seguinte: para você ter simetria, o objeto precisa existir. Então, se entendeu? Tem a ver com identidade, isso vem do alemão, mas tem a ver com o fato dela existir. Tá? Centro de simetria, também o centro de inversão, tem a ver com uma inversão, você vai ver, a molécula parece que fica ao avesso, a gente vai perceber isso. Temos eixo de simetria, plano de simetria e eixo de rotação reflexão. Tá? Então, a identidade é muito fácil, o símbolo é E, e na verdade, o que acontece? Nada acontece. Então, exatamente cada ponto do objeto ele é convertido nele próprio, então nada acontece, é uma transformação invisível. Né? Tá? Um plano de simetria é um espelho. Então, se você se vê as coisas pelo espelho. Por exemplo, se você fizer uma reflexão em X, então os pontos X, Y, Z são convertidos em menos X, Y e Z. Se você botar o espelho no eixo Z, Y, tá? Ele troca o sinal de todos os sinais de Y de qualquer coisa ali é trocado e Z é a mesma coisa. Sendo de inversão, como eu falei, é representado pelo um I. Tá? Cada ponto X, Y, Z é convertido em menos X, menos Y, menos Z. A gente vai ver os casos disso. Tá? Existem também chamados eixos próprios de rotação, que são eixos de rotação, são eixos como se fosse do catavento, você vai pegar e vai rodar, você vai ter situações parecidas, cada vez que você faz uma rotação de 360 graus dividido
por um número n, onde n é um inteiro, tá? E eixo de rotação e reflexão, na qual você faz uma rotação e reflete no plano perpendicular a esse eixo, são chamados eixos impróprios de rotação, ou eixo de rotação e reflexão, representado pelo símbolo SN. Tá? Olha, tem um site ótimo na internet, que se você colocar no Google, o seguinte site, a gente vai usar ele, se você botar Symmetry, Otterbein, no Google ele acha esse site aqui, que esse aqui é o endereço, mas se você tiver com preguiça de digitar isso tudo, é só botar Symmetry com 2 M's, Otterbein com 2 T's, tá? Ele vai achar esse site e a gente vai usar ele aqui um bocado na nossa aula sobre simetria, tá bom? Então vamos lá, o que é a operação identidade? Ele é fácil, é super fácil, na verdade. Sabe o que acontece? Nada acontece. Entendeu? Então a molécula está ali, a identidade ela é fácil. É a maneira mais fácil de você ganhar algum ponto na matéria da prova é você fazer quais os elementos de simetria de determinado objeto, molécula. Você fala identidade, tudo é igual, né? Como eu comentei, essa é uma área da matemática. A matriz identidade é uma matriz que converte determinadas coordenadas do sistema, tá vendo, em novas coordenadas, sendo que as novas coordenadas e as antigas são absolutamente as mesmas, porque elas são multiplicadas por uma matriz. Quem faz essa transformação entre dois vetores é uma matriz, tá? E essa matriz é uma matriz de identidade, tá vendo? Tem aqui 1 na diagonal aqui, e esse número 1 na diagonal, tá? Significa que o x é x, o y é y, o z é o z. Tá? Essa matriz é a identidade, tá? Então, as moléculas absolutamente ficam do jeito que elas estavam, essa y, tá? Temos o chamado plano de simetria. O que é um plano de simetria? O plano de simetria, tá, é um elemento de simetria que certas moléculas podem ter, que são espelhos internos dela. Então, se você cortar essa molécula em metades da laranja, como se fosse o equivalente de metades da laranja, a gente diz que temos um plano de simetria, tá vendo? Então, você pode ter uma molécula, por exemplo, isso aqui é uma molécula de água, que a bolinha vermelha ela representa a molécula de água, tá? Veja que ela tem um espelho interno, tá vendo? Então, as duas metades refletem. Se essa metade refletida no espelho dá esse átomo e vice-versa, a metade de lá dá para cá, tudo é igual. Tá vendo? E temos essa metade também. Ó. Se você olhar, você pode ter dois espelhos da molécula de água, que são esses dois espelhos, que cortam a molécula exatamente em metades iguais, ou metades espelhadas. Tá? E significa o seguinte, nessa operação, se os átomos de hidrogênio são indistinguíveis, e são, você acaba com uma situação, após fazer a operação de simetria, você tem exatamente a mesma situação que você tinha no começo. Tá? Por exemplo, ó, se a gente considerar o eixo X, esse eixo aqui, então imagina que eu tenho um eixo X aqui, esse átomo aqui tem uma determinada coordenada x, y, z, tá vendo? Se eu tenho então as antigas coordenadas, que são as posições x, y, z, aplico esse espelho interno aqui, que está representado aqui, tá vendo? No eixo X significa trocar todos os sinais de X, trocar por, se tiver positivo eu boto negativo, se tiver negativo eu troco positivo, ou seja, eu multiplico por menos 1. Então toda essa coordenada vai passar a ter valores negativos, né? E os outros são mantidos. Isso é o equivalente a você fazer uma imagem no espelho da molécula como um todo, né? Então, a partir do seu centro, ali, no espelho central. Então você tem uma situação original, as coordenadas menos x, y e z, absolutamente iguais a x, y e z se você não diferenciar os hidrogênios. Se eu disser que isso aqui é o hidrogênio 1 e esse aqui é o hidrogênio 2, aí você está diferenciando, mas hidrogênios aí não tem como diferenciar, certo? Então vamos ver aqui como que essa coisa opera. Tá, olhando aqui um exemplo, que é o exemplo da água. Deixa eu desligar isso aqui. Vamos ver aqui, olha. Então, temos aqui a molécula de água, vocês devem estar vendo aí, tá vendo? Então, vamos ver como é que funciona essa coisa do espelho. Olha, então, por exemplo, existe esse elemento de simetria aqui, ó, tá vendo? Que é esse espelho interno na molécula. Vamos ver o que acontece quando uma operação de simetria dessa opera. Aqui, ó, você pode clicar e você vai ver o elemento de simetria, os átomos mudando de lugar, ó. Tá vendo? Você vai ver que a situação inicial e final é absolutamente
indistinguível. Então, a molécula de ter um plano de simetria, que é esse plano aí. Tá? Existe um outro plano de simetria, que é esse aqui deitado. Eu vou apagar esse primeiro aqui e vamos olhar. Esse plano de simetria aqui, ó, a metade de cima troca com a metade de baixo. Para você vai ficar invisível, porque as metades não estão mostrando ali, mas já estão trocando de lado. Tá? Então essa molécula tem esses dois planos de simetria. Esse que corta a molécula assim, ó, no plano, e tem uma que corta ela ortogonal ao plano. Esses são chamados planos de simetria. Tá? Então existem várias moléculas, por exemplo, deixa eu pegar aqui a amônia, que também tem plano de simetria. Você pode ter mais do que um plano de simetria, como eu comentei. A água tem esse plano de simetria. Vamos ver a amônia. A forma da molécula de amônia é essa forma aqui. Ó. Tá vendo? Então vamos ver se você reconhece se elas têm algum elemento de simetria. Tá vendo? Então a molécula parece um tripé. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui em plano de simetria. Ele está falando aqui que existem alguns planos de simetria. Ó. Existe esse plano de simetria aqui. Tá vendo? Vamos animar ele para ver o que acontece. As metades trocam, tá vendo? Vamos olhar de cima. Olha aqui, ó. As metades trocam de lado, certo? Tá? Temos esse plano de simetria aqui, que vai uma coisa similar. Tem, tá vendo? Então já temos dois planos de simetria. Esse plano e esse aqui. Eu vou apagar ele por enquanto. E temos o terceiro plano de simetria, tá vendo? Em que as metades também trocam. Ou seja, a molécula de amônia, por exemplo, tem esses três planos de simetria. Tá? Então temos esses três planos de simetria aí que são típicos. Né? Vou pegar outra molécula aqui, por exemplo, o benzeno. O benzeno é essa molécula, que esse hexágono é uma molécula plana. Tá? Ela tem uma série de elementos de simetria, vocês já podem estar olhando aqui. Vamos ver que elemento de simetria nós temos aqui. Ó. Vendo? Temos que elementos de simetria, vocês podem reconhecer. Vamos lá. Olha, existe esse plano de simetria. Olha as metades trocando de lado, tá vendo? São imagens do espelho. Né? Existe qual outro plano de simetria? Esse aqui, ó, vamos desligar aqui esse aqui para ver ó, como é que funciona o plano de simetria. Ó, metade para cima, metade para baixo, tá vendo? Temos outro plano de simetria aqui. Então, mas aqui benzeno tem pelo menos esses três planos de simetria, na verdade tem mais. Tá? Existe o plano, você pode reparar que esses três planos eles cortam as ligações ao meio. Ó. Tá vendo? Elas cortam essas ligações ao meio. Tá? Será que existe algum outros... Eu vou guardar um deles aqui, ó. Tá vendo? Para ser de referência, isso aqui corta a molécula no meio da ligação química do carbono-carbono. Né? Mas existem outros planos também. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Olha. Repara, ó, se eu fizer agora planos que cortem não o meio da ligação, mas que toquem os átomos, você vai ver que são metades também. Ó. Então você tem um hexágono, como o benzeno é, ele tem esse plano de simetria, tá vendo? Em que ó, as metades trocam de lado. Você tem cada um, então temos esses outros três planos, temos esses três planos de simetria, mais esses três planos de simetria que tem borda amarela, tá vendo? Então é uma molécula cheia de planos de simetria. Será que existe algum outro plano de simetria além desses? Sim, existe, olha. A gente pode olhar a molécula, você tem, vamos então desligar todos esses planos de simetria aqui. Ó, temos um plano de simetria, que é um plano de simetria que a gente chama horizontal. A gente vai entender já por quê, ó, que corta a molécula, tá vendo? No plano dela, ó, a metade de cima com a metade de baixo. Então, quais planos de simetria que temos? Ó, temos os planos de simetria que são a 90 graus desse plano vermelho, tá vendo? Tem esses do meio da ligação e existem os outros, então temos o total de 7 planos de simetria na molécula do benzeno. Tá? Então, isso quer dizer, várias moléculas podem ter esse tipo de elemento de simetria chamada plano de simetria. Tá? Então, vou voltar aqui. Então, quer dizer, então, então plano de simetria, eles podem ser esses que cortam a molécula de um jeito ou do outro, cortar no plano dela. Então, você tem que ficar de olho. Né? Tá? Vamos dizer o que um centro de simetria, ou centro de inversão. Ele é representado pela letra I. Num centro de inversão, cada átomo, tá vendo? O sinal de cada átomo é trocado. Então, por exemplo, esse cloro aqui, ó, se eu trocar a posição X dele, ó, X viria para cá. Se eu trocar lá a Y dele, ele vem para cá, tá vendo? Acha um cloro. E o Z,
imaginando que isso está no plano, fica parado, tá vendo? Então isso aqui é um centro de inversão. Um centro de inversão, a molécula ela troca todos os seus sinais e as coordenadas são trocadas. Por exemplo, ó, a beiradinha aqui onde está o mouse aqui, ó, então se passar pelo centro de inversão, acha uma situação equivalente do outro lado, tá vendo? Então aqui, ó, o cloro, ao passar aqui pelo platino, acha um cloro do outro lado, né? Aqui, ó, a densidade eletrônica aqui, passando pelo centro de inversão, que coincide aqui com o átomo de platino, encontra uma densidade eletrônica equivalente do outro lado, tá? Ou esse átomo aqui, ó, vamos ver aqui, ó, esse aqui é um bromo. O átomo de bromo passou pela centro de simetria, acha um ponto de equivalência equivalente, um átomo equivalente do outro lado e vice-versa. Então esse aqui vai para lá e esse lá vai para cá. Repara que o cloro, que está lá atrás, passa pelo centro de inversão, vem para cá e esse aqui passa pelo centro de inversão para onde está o outro cloro. E o átomo de hidrogênio, esse branquinho, passa pelo centro de inversão e vai para lá atrás e vice-versa. O carbono passa pelo centro de inversão, acha um carbono, esse carbono da direita passa por aqui, para na esquerda, tá vendo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, esse é chamado centro de inversão. Vamos procurar aqui no caso do benzeno, por exemplo, se temos um centro de inversão. Você vai ver que, poxa, que tem. Olha aqui são os elementos de simetria, tá vendo? Deixa eu pegar uma molécula aqui com centro de inversão. Na verdade, você vai perceber que tem. Ó, aqui o centro de inversão do benzeno, aproveitando que ele está aqui, fica aqui no meio do centro do anel. Ó. Vamos ver o que acontece. Ó. Todos os átomos eles passam pelo centro e encontram átomos equivalentes do outro lado. Isso é um centro de inversão. Deixa eu tentar achar aqui uma outra molécula que tenha centro de inversão para vocês olharem, por exemplo. Aqui você pode organizar por alfabético, eu vou botar para o grupo de ponto, para ter um centro de inversão, só para etano, essa molécula que a gente estava olhando aí. Ó. Tá vendo? Então aqui ó, é o bromo, que é esse vermelho, o cloro, que é esse verde, e o hidrogênio. Então, assim, veja que ele tem identidade, claro, tudo tem identidade, tá vendo? Não tem nem como iluminar. E tem o centro de inversão, que é essa bolinha verde que está aqui no meio. Ó. Vamos ver o que acontece quando os átomos passam pela bolinha verde, tá vendo? Eles passam e acham átomos equivalentes lá do outro lado, tá vendo? Então, o centro de inversão são sistemas desse tipo, né? Vamos aqui olhar uma outra molécula aqui com centro de inversão, por exemplo. Essa molécula aqui, ó. Vejam se vocês conseguem enxergar. Isso aqui a gente ainda vai falar um pouquinho mais. Isso aqui é uma forma cadeira. Essa conformação, vocês vão ver o que é, tem um centro de inversão. Né? Vocês podem imaginar, tem uma bola vermelha aqui, tem uma bola vermelha lá embaixo. Deve estar aqui no meio, em algum lugar. Ó. Vamos ver. Ó. Tem um centro de inversão. Deixa eu colocar aqui o centro de inversão. Ó. Tá vendo? Então, ó, quando eu animo o centro de inversão, ó, os átomos passam, esse bromo passa por aqui e termina lá embaixo, esse de baixo passa por aqui e termina lá em cima, tá vendo? Esse hidrogênio, tá vendo? Passa por aqui, acha essa outra posição, esse carbono passa por aqui, termina aqui embaixo, tá vendo? Então as coisas sempre terminam de cabeça para baixo ou meio ao avesso, tá? Existe, quer dizer, então esses são exemplos do centro de inversão. Deixa eu achar um exemplo daquele que a gente tem na tetracloro platinato, por exemplo, que é um pouco mais fácil de ver, tá vendo? A molécula é uma cruz. Ó. Você pode imaginar que tem um centro de inversão e esse centro de inversão coincide com o átomo de platina. Olha o centro de inversão aqui, ó. Ó. Os átomos passam e terminou do outro lado, tá vendo? Então, esses estão apresentados aí o centro de inversão. Tá? Então, esse é um elemento de simetria muito comum. Muito comum. Alguns sistemas têm, que é o centro de inversão. Existe uma outra coisa que tem a ver com eixo, né? Como se fosse um eixo de rotação. Né? Tá vendo? Então, que é o chamado eixo de simetria. Que é como se fosse imagina, um palitinho, quando você pega o palitinho, imagina que eu peguei a molécula de água, ela fosse um salgadinho, eu espetei ele aqui num palito de churrasco. Esse é o eixo que, se eu rodar, se eu fizer uma rotação aqui em torno desse eixo aqui, ó, então se eu proporcionar uma rotação em torno desse palitinho de churrasco aqui, tá?
um determinado ângulo, uma rotação em determinado ângulo, vocês vão perceber que essa rotação que dá rotações equivalentes será de 180 graus. Então, se eu pegar e fizer uma rotação de 180 graus, eu tenho uma configuração absolutamente equivalente à que eu teria no começo, tá vendo? Então, essa rotação em torno de 360 graus, tá vendo? Dividido por n, onde esse n é o quê? Esse n pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, só não pode ser 0, tá vendo? Então, são números inteiros, né? Então, se você dividir 360 dividido por 2, tá? Resulta em um ângulo de 180 graus, ou seja, se eu fizer uma rotação de 180 graus, tá vendo? 180 graus eu termino numa uma conformação equivalente. Se eu fizer uma segunda rotação de 180 graus, eu volto à situação inicial, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que seria isso aqui naquele nosso site do Otterbein, que é um excelente site para a gente ver isso aqui. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, a água mesmo que a gente estava falando. Vamos ver o eixo de simetria dela, é um eixo que a gente diz C2. Tá vendo? Temos a água aqui. Como é que você poderia espetar essa molécula num palitinho e fazê-la rodar de modo que ela ficasse com configurações equivalentes, né? Então vamos ver aqui, ó. Tem aqui o palitinho, esse aqui, ó. É um eixo que a gente diz, esse 2 aqui do C2, o eixo de rotação é representado como C. O 2 é o N. Tá vendo? Então ele tem um eixo C2, ou seja, se eu dividir 360 por 2, eu devo ter uma configuração equivalente. Nós vamos ver aqui essa rotação, ó. Olha a rotação, tá vendo? É diferente do reflexo. O reflexo ele vai pelo espelho, a rotação está rodando em torno do eixo, como se fosse um ventilador, tá vendo? Que o eixo do ventilador fosse isso e eu tivesse duas, tá vendo? A hélice rodasse em torno desse eixo, que é o eixo de rotação, tá? Que é diferente do plano. Lembra do plano? Ó? O plano é diferente do eixo. Ó. O plano ele reflete, o eixo roda. Tá? Então são duas operações de simetria diferentes. Uma coincidência, aproveitando aqui o desenho, você veja que usualmente quando você tem dois planos, eles resultam, dois planos de simetria, eles resultam na criação de um eixo. Tá bom? Então vamos ver agora, vamos ver um outro caso aqui, ó, que é um caso da amônia, tá vendo? Então se você reparar, a amônia, a gente mostrou a amônia anteriormente, né, com os planos de simetria dela, tá? Ela pode ter, quer dizer, ela pode ter, não, ela tem um eixo aqui, ó, que é um eixo, você espetar o churrasquinho aqui, ó, que se você olhar de cima, você vai perceber ângulos de 120 graus, tá vendo? 120 graus. Então, 360 dividido por 20, o n igual a 3, ou seja, ela tem um eixo que a gente chama de C3. Tá? Esse eixo C3 está espetado aqui, que nem esse macarrão aqui, esse palito aqui, espetado no átomo de nitrogênio. Isso aqui é um átomo de nitrogênio, esses aqui branquinhos são os átomos de hidrogênio. Tá? Assim como na água, talvez eu não tenha falado, mas esses aqui são os hidrogênios. E esse átomo aqui central é um átomo de oxigênio, que está vermelho sobre vermelho, é difícil de ver. Então vejam que se você rodar, se você estiver olhando aqui de cima e olhar de cima, você vai ver que rotações, tá vendo? Então aqui, ó, vamos marcar aqui um átomo aqui, ó. Esse átomo aqui, se eu rodar ele de todo o sistema de 120 graus, esse átomo parará aqui. Se eu rodar mais uma vez de 120 graus, tá vendo? Ele parará aqui. E se eu rodar mais uma vez de 120 graus, ele volta ao começo. Tá vendo? Então esse é o dito eixo de rotação, o eixo C3. Vamos dar uma olhada aqui novamente aqui no Otterbein, que temos a molécula de amônia aqui, a gente pode checar isso. Então vamos lá, amônia. Aqui, então podemos olhar a molécula de amônia. A molécula de amônia, como eu comentei, ó, tá vendo? É um tripé, né? Tá vendo? Então se a gente pega esse tripé e encaixa ali um eixo, a gente tem um eixo aqui, vou mostrar esse eixo, que é o eixo C3. Tá vendo? Esse eixo C3, você pode promover rotações, tá vendo? Do eixo C3, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, tá vendo? Então, se você fizer 3 rotações C3, indo ou voltando, aqui isso é uma rotação ao contrário, ele sempre resulta na mesma geometria, tá vendo? Então você pode fazer várias. Como eu comentei, é comum que eixos eles coincidam com os planos, tá vendo? A interseção entre planos de simetria vão resultar num eixo de simetria. Frequentemente isso é verdade, tá vendo? Então,
Temos os planos de simetria que a gente tinha visto, não é isso? Temos 3 planos. Temos esse plano e esse plano de simetria. Repare que planos de simetria refletem a molécula, tá vendo? Que é diferente do eixo de simetria, que a molécula roda através do eixo. Ó. Olha, rotação é diferente de reflexão. Tá vendo? Nesse plano ou nesse plano aqui. Tá vendo? Então esse é um eixo C3, por exemplo. Deixa eu desligar as reflexões, só olhar para ficarmos com o plano. Tá vendo? Então, mais uma vez, ó, olha a rotação. Então é bem interessante você entrar nesse site e praticarem aí com uma série de moléculas para conseguir reparar essas simetrias, né? Uma coisa que a gente repara, que a gente reconhece, né? Vamos pegar o benzeno, por exemplo, que a gente estava falando. Um hexágono, olha só. Quando você tem 6 coisas, ou tem 6 abas aqui, já dá para imaginar que você pode pensar que é um ventilador de 6 hélices. Né? Repara o seguinte, ó. Benzeno tem uma porção de rotações, mas ele tem uma rotação interessante que é essa aqui. Ó. Ele tem um eixo que é um eixo de maior ordem, que a gente chama, que é um eixo C6. Né? O que é um eixo C6? O eixo C6 é 360 dividido por 6. Então você vai ter rotações, se você fizer rotações de 360 dividido por 6, são 60 graus. Se você fizer rotações de 60 graus, você deve obter configurações equivalentes. Ó. Rotações de 360 graus levam, tá vendo? 2 rotações, 3, 4, 5, 6. Vocês não estão acompanhando, mas ó, vou botar o mouse aqui. Ó. Uma rotação, aí ele vem para cá. Tá vendo? 2 rotações, vai vir para cá. 3 rotações, ele vem para cá. Acompanhando o mouse. 4 rotações, ele vem para cá. 5 rotações, 6 rotações. 6 rotações C6, quer dizer, 6 rotações de 60 graus é uma volta completa. Tá vendo? Mas você tem 6 paradas no meio do caminho, são absolutamente equivalentes à situação inicial. Esse é um eixo C6. Veja o seguinte, quando você tem um eixo C6, não é incomum você encontrar ordens de eixos de menor ordem. Por exemplo, um eixo C3. Tá vendo? O eixo C3, quer dizer, ele roda de 120 graus. Tá vendo? Então vamos aqui olhar. Aqui, ó. Então, olha esse, tá vendo? Então ele é coincidente com o eixo C6. Então não é incomum você ter um eixo de grande ordem e você ter múltiplos dele abaixo. Por exemplo, então 3 vezes 6, os números ímpares. 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6. Então tem eixo C3 e eixo C2. A gente vai ver que o benzeno tem um eixo, que é o maior eixo dele, de maior ordem. Maior ordem é o que tem maior N. O N é igual a 6 ou de maior ordem do benzeno, tá vendo? Então olha esse hidrogênio aqui, se a gente fizer uma rotação não de 60 graus, mas de 2 vezes 60, ele deve parar aqui, esse hidrogênio. Vamos lá, aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui, então, ó, vamos olhar aqui, ó, rotação C3. Ó. Uma rotação ele veio para cá, tá vendo? 2 rotações ele vai vir para cá. 3 rotações ele vem para cá. Tá vendo? Então é equivalente fazer rotação C3. Você pode imaginar que existem rotações C2 também, coincidentes com a... Existe um eixo C2 também equivalente aí, porque você agora vai rodar de 180 graus, por exemplo. Perdão. Então vamos ver aqui essa rotação. Se você pegar esse átomo aqui, ó, se eu fizer a rotação de 180 graus, uma e depois outra, tá vendo? 2 rotações de 180 graus numa volta completa, sendo dá uma parada no meio do caminho. Rotações de 180 graus, é considerado um eixo C2. Agora, não é um único eixo C2. Esse eixo C2 é coincidente. É coincidente com tá vendo? Ai, caramba. Aqui, ó. Esse eixo C2 aqui é coincidente com, tá vendo? Com o eixo C6. Né? Mas existem outros eixos C2 aqui, ó. São perpendiculares, ou seja, 90 graus desses outros aqui. Ó. Veja bem, por exemplo, esse aqui é um eixo C2. Ó. Veja que o benzeno, quanto mais simétrica a molécula, mais elementos de simetria tem. Tá vendo? Ela pode rodar nesse eixo aqui C2. Uma rotação, tá vendo? De 180 graus. Ou nesse, ó. Então você vai perceber que tem uma família inteira tá vendo? De orbitais de eixo C2
poxa, que existem, tá? Que você pode rodar. Cada um dos átomos aí do eixo CH, você vai ter um eixo C2, tá vendo? Cada um dos eixos, ó. Tá vendo? E não são os únicos, tá vendo? Tem esse eixo de rotação, esse eixo de rotação e esse eixo de rotação, além dessa rotação aqui, ó, C2. E existem outros eixos de rotação que você nem tinha imaginado, talvez, ó, aqui, no meio da ligação. Então temos uma série de outros eixos que talvez vocês não tenham imaginado quais sejam. Olha, repara. É o meio da ligação, tá vendo? No meio da ligação, que nem a gente teve nos outros. Você tem esses aqui que são... Você tem o eixo C2, aquele que é perpendicular ao anel, tá vendo? Você tem esse que passa pelas ligações CH, que estão aqui, tá vendo? Esse aqui. E tem um que, esse aqui, ó, tá vendo? Que ele roda a molécula assim, ó. Desse, tá vendo? Então existem vários eixos C2 na molécula, tá vendo? Ele roda esse aqui. Deixa eu fechar esse primeiro C2 principal aqui. Deixar só esse aqui, ó. Tá vendo? Então, vou mostrar só esse. E assim como tem nesse aqui, você pode imaginar que tem uns outros tantos, né? Aqui, ó. 2, 3. Tá vendo? Então, olha quantos eixos de rotação a molécula de benzeno tem, né? Tem 3 eixos C2, tem esses outros 3 aqui C2, mais o ortogonal. Tem todos os eixos C3 aqui, que estão coincidentes aqui, e o C6. Tá vendo? Então a gente tem o C6, C3, tá vendo? C6 aqui, temos os C3, os vários, quer dizer, esse C3 que é ortogonal, e os vários C2. Ó. Tá vendo? Então tem vários desses eixos de simetria. Você pode imaginar que se tem simetria, tem uma série também de planos, né? Que eu não vou nem mostrar, porque senão a gente já mostrou, na verdade, porque senão vocês vão ficar loucos com tanto plano de simetria. Né? Eu queria só mostrar a coisa do eixo. Tá? Então vamos voltar aqui agora ao outro elemento de simetria. Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse aqui, ó, o tetracloropaladato, você vai ver que ele tem um eixo C4 aqui, que é ortogonal, ou seja, 90 graus, com um plano definido pelos átomos. Né? Eu acho que eu tenho essa molécula aqui, tetracloropaladato, a gente já viu ela aqui. Perdão, vamos lá. Vamos ver aqui. Opa, um segundinho. Tetracloro, tetracloro, tetrazilo, tetrabromo, tetracloro platinato. Tá vendo aqui essa molécula aqui, ó. Vejam que ela tem um eixo C4 ortogonal, tá vendo? O eixo C4 ortogonal, que vocês podem imaginar que vai ser a hélice desse ventilador de 4 pás, tá vendo? São formados pelo cloro, né? Então, vamos ver aqui, ó, ele é operação 1, 2, 3, 4, para dar a volta completa, né? Vamos lá. Ó, rodando em torno do eixo C4 aqui, ó. O eixo C4 está apontando para o nosso nariz, ó. Vamos lá, vamos começar com esse aqui de cima. Aqui, ó. Ó. Uma rotação ele parou aqui. 2 ele vai parar aqui. 3 ele vai parar aqui. 4 ele vai parar aqui. Você pode imaginar também que tem a ver com os planos, né? A gente já tinha visto esses planos aqui. São os planos C2, ó. Tem esses planos aqui também. Tá vendo? Essa molécula também tem um plano deitado, né? Que a gente chama de um plano sigma horizontal, porque o sigma horizontal e vertical é vertical em relação ao eixo de maior ordem, ou seja, o eixo C4, tá vendo? O eixo C4 é o eixo de maior ordem dessa molécula. Então esse sigma H aqui, ó, é um plano, sigma são planos de simetria, é um espelho interno na molécula, tá? Que corta ela em metade da laranja. Então essa metade da laranja, tá vendo? Ela é ortogonal, é horizontal em relação ao eixo, é o sigma H. E tem os sigmas V, que são os verticais, tá vendo? Que são verticais. E tem os outros verticais aqui também, tá? Muito bem, vamos ver aqui então o que acontece. Então temos aqui o
tetacloropaladato com C4, exemplificando. E aqui eu estava só voltando a história do aquilo que eu mostrei com o mouse. Tá vendo? Olha aqui o hidrogênio 1. Ó. Se eu rodar esse eixo aqui, ó, como se fosse uma hélice 3 ventilador, um ventilador de 3 hélices, né? De uma hélice com 3 pás. Então aqui, o H1, se eu fizer uma rotação de 120 graus, o H1 para aqui. Tá vendo? Se eu fizer mais uma, ele para aqui. E se eu fizer a terceira, ele volta aqui, um eixo C3. Tá? E esse aí é um que é mais complicadinho, que é mais fácil se eu colocar. É chamado eixo de reflexão, rotação-reflexão. Tá? Ou eixo rotacional impróprio. Ele é simbolizado com a letra S. Tá? E o N é a mesma coisa, é a ordem. Então você vai fazer o seguinte, ó, são duas operações. Tá? Esse é um eixo de inversão impróprio. Tá? Você roda um determinado ângulo e bota no espelho. Roda e bota no espelho. E vê se você tem uma coisa. Então, por exemplo, aqui temos o metano. Ó, vamos pegar esse aqui que é mais fácil. Vamos pegar o metano lá no nosso site, que tem animação, é muito mais simples de ver isso usando o site. Vamos aqui no metano, que é em M, metano. Todas as moléculas, várias moléculas que tetraédricas sempre tem essa coisa. Tá? Então tem a molécula de metano, onde as ligações CH apontam para o vértice no tetraedro, certo? Veja aqui que ela tem uma coisa, e está denunciando aqui, que existe um eixo, aqui, ó, um eixo S4. O que é um S4? Aqui, ó. Aqui, ó, na bissetriz do ângulo, ele tem um eixo S4. O que significa S4? Significa que 360 por 4 ele vai rodar alguma coisa de 90 graus e vai refletir, quer ver? Vamos ver aqui a coisa, ó. Ele vai rodar de 90 graus e vai botar no espelho. E aí você tem uma configuração equivalente à que você tinha no começo. Isso é um eixo C4, ou seja, metano tem eixos C4, vários deles. Tá? Moléculas tetraédricas todas têm isso. Ó. Tá vendo? Rodou de 90 graus, esse é mais exótico para enxergar. Não é difícil não, tá vendo? Ó, eu estou aqui apontando para o seu nariz o eixo, vamos ver a rotação. Ele rodou de 90 graus e foi para o espelho. O que estava em cima vai para baixo, depois da rotação, o que estava em cima vai para baixo, o que estava embaixo vai para cima. Vamos olhar de novo, ó. Rodou, refletiu. Vamos olhar em outro ângulo. Aqui, ó. Vamos olhar assim, ó. Rodou, refletiu. Agora, não é quer dizer, não é um único eixo, não. Você pode imaginar que cada bissetriz das ligações CH vai ter. Bissetriz é quando a gente divide o ângulo ao meio, né? Vai ter um eixo desse, ó. Vamos olhar aqui, ó, um outro, ó. Vamos desligar esse primeiro, ó. Todo ângulo. Tá vendo? Todas as metades de ângulo terão um ângulo desse, tá vendo? Então, aqui, ó, rodou, refletiu. Tá vendo? Vamos ver outro aqui, vou deixar a molécula parada aqui, ó. Aqui, ó. Esse é no outro, na bissetriz daquele cara lá de deitado, ó. Vai rodar e refletir. Tá vendo? Esses são eixos C4. Rodou, refletiu. Tá vendo? Então, o metano é uma molécula tem elementos simétricos. Quanto mais simétrica a molécula, ele vai tendo mais elementos de simetria, né? Você veja o metano, por exemplo. O metano é uma molécula tão simples, é tão complicada, ela tem um montão de rotações. Vamos ver se será que vocês conseguem enxergar, por exemplo. Esse aqui a gente falou sobre o eixo impróprio, né? Mas ó, vamos olhar, aproveitando que o metano está aqui, ó, vamos ver se acha um eixo C3. Ó. Tem eixo C3. Cada ligação ó, tem um eixo C3 de rotação convencional, eixo próprio de rotação. Tá vendo? Eixo C3. Ó. Tá vendo? Que nem a amônia. Tá? Cada ligação CH terá o seu eixo C3. Ó. Tá vendo? Então tem vários eixos C3, ó, na qual você pode rodar a molécula em qualquer um desses eixos que eu mostrei. Ó. Tá vendo? Ele vai gerar configurações equivalentes. Tá vendo? Então esses são os eixos C3. Você vai ter também então, tá vendo? Cada eixo tem um eixo C3 e existem mais eixos aqui. Então, vamos desligar o C3, vamos ver. Você vai ver que você tem uma série de eixos. Também C2, né? Ó, cada bissetriz tem um eixo C2, repare. Aqui, vamos desligar, vou botar um deles sozinho. Aqui, ó, cada bissetriz também, lembra do C4, desculpa, o S4, né? Repara que aqui ó, também dá para espetar um espetinho de churrasco aqui, ó, e fazer uma rotação de 180 graus. Ou seja, cada bissetriz aqui vai ter um eixo C2. Ó.
Então, você vai ter 3 eixos C2, ó, uma rotação nesse eixo, uma rotação nesse eixo, uma rotação nesse eixo. Tá? Tem os eixos C2, tem vários eixos C3 e tem aqueles famosos eixos que a gente comentou, os S4, né? Que ele roda 90 graus, que é 360 dividido por 4, e reflete, tá vendo? Sem contar um montão de planos de simetria. Plano dá de rodo aí, tá? Então, por que que... Então, quer dizer, eu recomendo vocês utilizarem esse site Otterbein para esse elemento, né? Para estudar esses elementos direitinho. Vamos olhar aqui o que acontece aqui, tá vendo? Então, esse C4, como eu comentei, ó, esse é um caso interessante, ó, tá vendo? Vê se vocês conseguem reconhecer que existe um C4 aqui, ó, tá vendo? Que essa molécula tem o eixo C4. O desafio aqui é o seguinte, é conseguir enxergar isso sem estar indicado, para você ter capacidade cognitiva, né? Por exemplo, aqui, ó, vê se você roda 90 graus e reflete, tá vendo? Será que vocês conseguiram enxergar isso? Ó, roda, reflete, tá vendo? Tenta então entrar lá no site para aquele do Otterbein, da simetria Otterbein, é o melhor lugar para você aprender simetria sobre isso. Por que eu estou falando de simetria? Porque simetria tem a ver com uma série de propriedades moleculares importantes, tais como propriedades moleculares. E a gente vai começar uma matéria já, depois dessa matéria, que é sobre assimetria, tá? Que é uma coisa muito importante, porque moléculas com assimetria, ou na ausência de planos de simetria, a gente vai ver isso, tá? Elas costumam ter uma série de... São compostos diferentes, na verdade. Então, moléculas que são assimétricas, são moléculas que têm a mesma propriedade das mãos, as quirais, tá? Quiro vem de mão, tá? Então, as mãos... Uma propriedade, as mãos não são iguais umas às outras. Você vai ver que a mão direita é diferente da mão esquerda. A gente sabe disso, a gente vai ressaltar, né? Se uma coisa tem a propriedade das mãos ou não, se é quiral ou não, tá? Então, é uma peculiaridade de algumas moléculas, tá? Serem aquirais, né? Então, desculpa, serem quirais, né? Então, moléculas com muita simetria, assim, costumam ser aquirais, nem sempre, tá? Mas costumam ser aquirais. Então, por isso que a gente está vendo simetria, porque veremos assimetria, e vocês vão perceber que as substâncias são diferentes, a gente vai ter que, inclusive, dar nome para elas, tá? Se determinadas moléculas, isso aqui é só para vocês saberem, não precisa decorar isso para prova, coisa do tipo. Para prova, provavelmente o que vai cair são assim, eu vou dizer uma molécula e vocês têm que reconhecer os elementos de simetria, os principais elementos de simetria dela, tá? Mas então, se uma espécie, por exemplo, ela tem, poxa, tem um eixo C4, dois eixos, um C2, três eixos C2 ortogonais, planos assim, planos assados, às vezes eles têm um conjunto de objetos que tem os mesmos elementos de simetria. Então eles são ditos pertencerem ao mesmo grupo de ponto, uma família de simetria. Então moléculas tetraédricas, elas costumam ser do mesmo grupo de ponto, por exemplo, TH ou TD, tá? São coisas que lembram tetraedros ou que têm as propriedades de um tetraedro. Então, essas aqui são famílias, ó, octaedros, tetraedros, família SN. Tá? Vocês vão estudar isso melhor em química inorgânica, eu não vou me estender aqui é para dar noções de simetria, tá? Mas então, só para você saber que grupos de pontos são famílias de simetria, existe um algoritmo para você achar isso, tá? Então, por exemplo, a água é C2V. O C2V ela tem um eixo C2, é o maior eixo de simetria, dois planos verticais e identidade. Tá vendo? São as três coisas que um grupo C2V tem. A amônia é C3V, ela tem tem um eixo C3, tá? Tem três planos verticais e identidade, é um grupo C3V. Então vocês vão ver. Então existe esse sistema internacional que é chamado de Scoffland, que é o sistema CI, CE, CN, são famílias de simetria, mais usado para moléculas, né? E você tem um outro sistema que é para cristais, que é esse Hermann Magin, mas eles têm uma certa equivalência. Como eu falei, isso é matemática. Para quem quiser olhar aqui essa coisa dos cristais, a simetria, como ela se relaciona, você pode dar uma olhada aqui nas listas dos grupos espaciais, que, ou seja, simetria de cristais. São 230 possíveis simetrias para cristais, tá? A simetria, tá, tem tudo a ver com propriedade física. Por quê? Porque a simetria,
Quando você tem uma ligação química, frequentemente os átomos eles têm eletronegatividades diferentes, né? Isso leva a uma distorção na nuvem eletrônica que faz com que certas partes da molécula fiquem com uma carga, você como um mapa de densidade eletrônica, tá vendo? Fica faltando elétrons, ela gosta mais de ficar do lado do cloro do que do hidrogênio. E o que acontece? Gera um delta positivo no lado do hidrogênio, um delta negativo do lado do hidrogênio, tá? Então, a carga, essa diferença de carga entre o que foi separado pela diferença de relatividade vezes a distância entre os núcleos leva a uma coisa que a gente chama de momento de polo, com uma propriedade de um vetor, uma propriedade vetorial, tá? E esse momento de polo tem a ver com propriedades tais como ponto de ebulição, tá? Então tem uma série de propriedades físicas que são influenciadas pelo momento de polo, que é uma capacidade vetorial. E essa coisa, então, por exemplo, a água, tá vendo? A água tem peso molecular 18, tá metano, tem peso molecular 16, tem mais ou menos o mesmo tamanho, assim, o peso, né? A massa atômica, a massa molecular, desculpa, tá vendo? Só que a água, para você separar uma água da outra, faz ligação de hidrogênio, certo? Você precisa de 100 graus, né? Metano não, metano menos 165, muita diferença de temperatura para você desagregar as moléculas. Então, metano interagir com ele, qualquer energiazinha solta eles. Então, a molécula de gás natural é basicamente metano, tá? Então, metano é basicamente o que a gente tem em gás natural veicular. Desculpa. Então, tá vendo? Gás natural veicular, aquele que a gente bota nos carros, basicamente é no metano, tá? Então, veja aqui que a gente tem ponto de ebulição menos 65 graus. O etano já é um pouquinho maior, tá vendo? Porque as moléculas começam a ter um peso um pouco maior. A gente vai ver que isso tem a ver com superfície, tá vendo? Quando você tem o peso maior e mais superfície, área da molécula, você vai ter um tipo de interação Van der Waals, que a gente vai falar mais lá para frente, mas você vai vendo que o ponto de ebulição começa a aumentar, tá vendo? Só que a água é uma molécula tão pequena que é anomalia, olha, 100 graus Celsius. Tá vendo? Isso tem a ver muito com os dipolos dela, tá vendo? Então aqui, ó, só continuando aqui, ó, do pentano aqui, vamos pro hexano, tá vendo? Então se você pegar uma, tá vendo? Então, ó, hexano é aqui, ó. Butano. Vamos olhar aqui. Butano contra isobutano. Eles são isômeros, né? O isobutano é essa molécula aqui, o butano é essa molécula aqui. Todas são C4H10. Tá? Esse aqui é C4H10. Por que o isobutano é menos 7 ponto de ebulição e o butano é menos meio? Isso aqui é fluido de isqueiro, tá vendo? Então você vai ver, ó, eles têm a mesma massa molecular, 58, tá vendo? Temos a mesma massa molecular. Por que então essa diferença? Você vai ver que isso tem a ver com um pouco com a geometria também, com a área da coisa. Como eu comentei, por exemplo, o oxigênio é mais eletronegativo, essa aqui é a eletronegatividade do oxigênio, 3,44, tá vendo? Essa aqui é a eletronegatividade, e hidrogênio é menos eletronegativo do que oxigênio, ou seja, os elétrons da ligação, aqui tem 2 elétrons, certo? Da ligação carbono-oxigênio ficam mais tempo lá do lado do oxigênio do que do hidrogênio, o que leva a uma formação de uma carga ligeiramente positiva aqui do lado dos hidrogênios, uma carga negativa aqui. Tá? Então, se a distância aqui entre o oxigênio, tá vendo? Você gera um momento de polo dessa ligação 1 aqui, vamos chamar isso aqui do hidrogênio 1, esse hidrogênio 2, ó. Você tem um momento de polo para cá, um outro momento de polo devido a essa ligação puxar, os elétrons passarem mais tempo lá e os daqui puxarem para cá, tá vendo? A soma vetorial. Então, se você pegar esse vetor aqui, ó, tá vendo? Somar com esse vetor, então você tem a soma de 2 vetores. Tem um vetor μ para cá. Se você somar com outro μ para cá, tá vendo? Eles somados resultarão nesse vetor aqui, que eu estou achurando aqui, que é o momento total aqui, que é uma soma vetorial das ligações. Essa aqui é da ligação OH2, essa aqui é da ligação OH1. Tá vendo? Uma soma vetorial. E esse vetor tem tudo a ver com a forma das moléculas e com a sua simetria. Então, os momentos de polo total são somas das vetoriais dessa distribuição eletrônica. Então, simetria tem tudo a ver. CO2, por exemplo, ó, oxigênio é mais negativo do que carbono. Então, gera um delta menos aqui, gera um delta menos aqui, gera um delta mais aqui, mas então você tem um momento da ligação, digamos, O1, carbono 1 para cá, carbono O2 para cá, vamos chamar isso aqui o carbono, o oxigênio 2, tá vendo? Mas a soma dos vetores resulta num momento total igual a zero. Por quê? Porque os vetores se somam por conta da simetria de CO2. Toda a diferença da água ser angulada,
A água angulada, esse ângulo aqui é de 104 graus, tá? Então leva um momento de polo grande, inclusive. Tá? Entretanto, CO2, como esse ângulo aqui, isso tem a ver com a hibridização desse carbono, que é SP, certo? 680 graus levam quer dizer, um cancelamento dos momentos de polo das ligações, que faz com que a carbonila, o CO2, tenha um momento de polo igual a zero. Tá? Se você olha aqui, você vai entender também, ó, o carbono é mais negativo do que o hidrogênio, então ele puxa os elétrons para si, fica um delta menos aqui, aqui fica delta mais. Mas se você somar os vetores de cada uma das ligações, você vai perceber que o momento de polo é igual a zero, o que explica o ponto de ebulição ser tão baixo, porque você não tem interação entre momentos de dipolo. Tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito congestionado. Entre momentos de dipolo, porque para você separar as moléculas, você tem que dar energia, você tem que vencer essa interação eletrostática entre moléculas. Né? Então, uma das interações eletrostáticas é a interação dipolo-dipolo. A que é mais forte é carga-carga, interação carga-carga é a interação mais forte que existe. Tá? Então, é chamada de interação coulombiana. Ela costuma dominar. Então, para você separar duas coisas carregadas, com cargas diferentes, é muita energia. Então, você vê, por isso que NaCl tem ponto de ebulição tão alto, acima de 1000 graus. Tá? Agora, se você bota, poxa, o segundo, em termos de importância, é carga de polo. Né? Então, ó, em termos de interações que a gente chama intermoleculares. Ou entre moléculas. Né? Tá vendo? A mais forte que tem é carga-carga. Número 2, carga de polo. 3, dipolo-dipolo. Polo permanente, tá? Que é o que a água tem, por exemplo. Dipolo-dipolo. 4, ligação hidrogênio. Ligação hidrogênio é meio que a ligação de hidrogênio que a água faz com ela própria, né? Ela é meio coringa aqui. Ela às vezes é muito forte, às vezes é muito fraca. Tá? Depende da natureza das espécies envolvidas. Tá? Mas a ligação de hidrogênio pode estar variando aqui nesse ranking aqui. E quinta é a interação de Van der Waals. Tá? Que tem a ver com dipolo instantâneo. Tá? Então você vai perceber o seguinte, ó, tudo que tem carga é coisa. Ó, mas repara o seguinte, tudo que tem dipolo, ligação de hidrogênio vai ter ponto de ebulição mais alto, como a água, tá vendo? Etanol, ó, tá vendo, ó. E agora vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar esse conjunto aqui. Metano, aqui eu tenho dicloretano, cloroformo e tetracloreto de carbono, tá vendo? Então a coisa vai crescendo, tudo bem, o peso vai crescendo. Era 18, ó. Para a molécula ganhar energia cinética, né? Eu peguei etanol, não é etanol que eu quero, desculpa, peguei errado. Diclorometano, que é com metano com 2 cloros, tá vendo? Olha como aumenta 85, 127, 156, tá vendo? Então você vai tendo um crescimento substancial e esse crescimento tem a ver com o quê? Tem a ver com o momento de polo. No metano, o momento de polo é igual a zero. Então, se tiverem duas moléculas de metano interagindo, vai ser uma interação fraca. Tá? Se você coloca aqui, você vai ver que você tem um momento total aqui de... você tem esses vetores aqui, ó, esse e esse puxando para cá, e esse por esse puxando para cá. Você vai ver que todos os vetores se somando vão resultar num momento de polo que está aqui. Ó. Tá vendo? É um momento de polo grande, não nulo, que vai explicar por que diclorometano tem um ponto de ebulição bem maior. Tá vendo? Clorofórmio, você tem 3. Ó. Você tem... eu botei o diclorometano 2 vezes, desculpa. Mas, ó, clorofórmio você teria 3 vezes, né? Se tivesse um cloro aqui, ó, você teria aqui, tá vendo? Aqui é ele vai resultar no momento de polo aqui, se fosse clorofórmio, CHCl3, tá? E o tetracloreto de carbono, de novo, o momento de polo dele total é 0. A unidade para momento de polo é debye, tá? Então, o momento de polo é igual a 0. Você vai ver o botão 0 com o vetorzinho em cima e fala com uma propriedade vetorial. Por quê? Porque esse puxa para cá, esse puxa para cá, esse puxa para cá, esse puxa para cá, eles se anulam. Tá?
Uma carbonila, por exemplo, ela tem um momento de polo bastante grande na direção do oxigênio, porque ó, esse momento de polo aqui dessa ligação puxa para cá, ó, esse puxa para cá e esse puxa para cá, tá vendo? Se você somar Mi1, Mi é o momento o vetor, o momento de polo, Mi2, o outro momento de polo, e Mi3, você vai ter um vetor total aqui, que é a soma desses vetores, tá vendo? E vai ser grande, que vai explicar porque a acetona, por exemplo, é líquido a temperatura ambiente. Tá? Tá vendo? Então, no caso da água, a simetria vai ter tudo a ver com o momento de polo líquido, tá vendo? Ou a amônia ou o clorometano, tá vendo? Então, esse momento de polo, você vê, hidrogênio, tá vendo? Hidrogênio, o átomo puxa para lá, o outro vai ser zero. Cloro é a mesma coisa. Então, HF você já tem momento de polo, tem a ver com a distância também, não só com a carga, mas com a distância. Por isso que diminui, tá vendo? Quando você vai para hidrogênio e iodo, porque a distância hidrogênio e iodo aumenta também. BF3, será que vocês conseguem entender por que BF3 o momento de polo é igual a zero? BF3, se você olhar, ele vai ter essa geometria aqui, ó, flúor, flúor, flúor. Né? Fora menos o flúor, tá vendo? Puxa um, puxa para cá, Mi1, esse aqui ele puxa para cá, Mi2, esse aqui ele puxa para lá, Mi3, ó, tá vendo? Então ficam três vetores de tamanho igual, porque as três ligações são iguais, o momento líquido, entendeu? Total do BF3 é Mi1 mais Mi2 mais Mi3. Se você reparar ali, esses vetores se anulam. Por isso que o momento de polo dele é igual a zero. CO2 a gente já falou, metano também. Ó. Agora, ó, clorofórmio, olha como que aumenta o momento de polo. Tá vendo? Se tiver um cloro, dois cloros, três cloros aqui, porque você vai. Quer dizer, um cloro ele aponta só numa direção. Né? Os outros eles vão brigando. E tetracloreto zero, tá vendo? O amônia tem um momento de polo, NF3, ó, você botou, diminuiu, e água, tá vendo? Então, você vê que a água tem um momento de polo bastante grande, né? Bastante importante. Tá? Por isso que ela é líquida, tá? Então, ó, olha a simetria. Vamos ver se vocês enxergam aqui, ó. Você percebe que isso aqui tem um plano, você tem um centro de inversão? Ó. Então, se tem um centro de inversão, esse momento de polo aqui, 1, que é o principal da molécula, com esse daqui, ó, que é o da outra ligação, assim como esse aqui com esse aqui, ó, todos vão se anular. Tá vendo? O momento desse total, que é a soma de todos esses vetores, vai ser zero. Aqui eles não se zeram. Tá vendo? Essa molécula não tem plano, não tem centro de inversão. Ela tem um plano de simetria aqui, tem um plano que contém os átomos, é outro plano de simetria. Tá vendo? Tem um sigma aqui, tem um sigma aqui, tem um eixo C2 aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Então é importante o seguinte, que esse momento Mi1 e esse momento aqui Mi2, mais os das coisas, vão dar um Mi que é diferente de zero. Tá vendo? E você vai explicar, por exemplo, o cis 1, 2. Esse aqui é o cis 1, 2 de cloretano, esse aqui é o trans 1, 2 de cloroetano. Tá? Olha como o trans, como o cis, como tem momento de polo, ele é mais difícil ó, de você separar ele do que o de ebulição. Tá vendo? Então é isso. Então, quer dizer, eu queria falar sobre simetria, porque nas próximas aulas falaremos sobre assimetria. Meu conselho para vocês é que vocês usem bastante esse site aqui do Otterbein, tá? Que é bastante legal. Aqui tem uma série de moléculas. Certamente uma das moléculas da prova, para se tiver que cair na questão de simetria, podem sair daqui. Tá vendo? Isso aqui é hidrazina, né? Hidrazina é NH2 e NH2, uma amônia ligada a outra amônia, se você tirar os hidrogênios, tá vendo? Você vai ver que esse cara aqui só tem identidade e C2, não sei se você reparou o C2, ó. Ela tem um C2 aqui, ó. Se você rodar, aqui, ó, ela encaixa, tá vendo? Então, uma das questões da prova sairá daqui. Tem um montão de molécula aqui. Vocês podem se divertir olhando as formas das moléculas também. São todas formas experimentais, ó, tá vendo? Aqui, ó, o trans 1,2 de cloro, tá vendo? Eu estava falando, ó, ele tem um centro de inversão aqui no meio, ó. Olha o centro de inversão. Será que eu inverte, tá vendo? Ó, tem planos de... Ó, tem esse plano. É o único plano de simetria que ele tem. Tem C2 aqui, ó. Tá vendo? Tem C2, a lei da identidade, tá vendo? E o cis
Esse aqui é o... Então depois vocês podem brincar aqui, tem um montão de molécula legal aqui para vocês brincarem, né? Aqui ó, o boro, BF3 que a gente estava falando. Por que BF3 é plano? Será que vocês sabem por que ele é plano? Pensa lá nos orbitais. Então você vai ver o eixo C3, que é o eixo C3, tá vendo? Então, vocês podem ver o eixo C3 aqui, a rotação. Ó, você vai ver os eixos, tem vários eixos C2, tá vendo? Então, quando eu pedir elemento de simetria, você tem que mostrar cada um desses, ó, tá vendo? Indicando, você faz vários desenhos e vai indicando. É melhor você fazer por tipo, né? C3, C2, tá vendo? Ó, ele vai ter plano, esse plano aqui, então plano ortogonal. Ortogonal significa 90 graus, desse, com maior eixo, então o plano sigma horizontal. Você vai ter uma série de planos, ó, verticais junto com o eixo C3, tá vendo? Vou tirar o horizontal aqui, ó. Então você pode olhar os planos C3, vamos ver se você enxerga os planos, tá vendo? Os planos de simetria. Aqui, o plano de simetria. Isso não é uma rotação, tá? É um plano. Deixa eu desligar a rotação para você perceber que é um plano. Então, é um plano de simetria, que é diferente de uma rotação C2. Uma rotação C2, deixa eu ver qual é que está ali. Ó. Esse aqui. Ó. Uma rotação C2 é uma rotação de fato. Ela vai rodar em torno do eixo. Ó. Uma rotação, ao passo que esse aqui é uma reflexão. Tá? Ela vai no plano, a reflexão vai no plano. A rotação vai fora do plano. Tá? E tem os S3 aqui. Será que vocês enxergam S3? Aqui, ó. Ele roda. Vamos desligar esse aqui. C3. Deixa eu desligar esse plano. Vamos ver se você repara o... Deixa eu ligar o C2. Vamos ver se você repara o S3. Ó. Rodou, refletiu, só que é metade de cima com a metade de baixo. Tá vendo? Então, pra gente é uma que a gente nem consegue ver muito. Tá? Então, essa aula a gente fica por aqui falando sobre simetria. Na quinta-feira, conversamos sobre assimetria, tá bom? Aproveitem bem o vídeo, aproveitem para brincar um bocado nesse site aí que é bastante interessante para você aprender simetria, vai ser importante. Até logo, até a próxima.